pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e nesse ensino de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as armaduras de Deus, aonde eu vou estar aqui especificando para você todos os componentes que vai na armadura de Deus, explicando para você para que serve, qual é a sua utilidade desses componentes que vai completar a armadura de Deus. Mas antes, eu quero aqui já te fazer um pedido para você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal e ative aí o sininho de notificações para que você possa ser lembrado sempre que tiver vídeos novos no canal. E você também pode deixar o seu like e compartilhar este vídeo. E para você que já é inscrito nesse canal, você possa deixar o seu like, compartilha este vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles também possam aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E é muito importante que você deixe aí o seu like, para que assim o YouTube possa ver que os vídeos estão sendo assistidos e está sendo bem interessante para vocês, para que ele possa assim também estar distribuindo este vídeo para mais pessoas. Amém, meus queridos? Então agora nós vamos lá para o nosso estudo de hoje. Como falei, referente que é a armadura de Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17, vai estar falando tudo referente à armadura de Deus. Mas primeiro eu quero aqui estar lendo somente do versículo 10 ao versículo 13. E assim eu vou dando consequência a esse estudo, para que você possa entender o que Deus realmente vai falar conosco, vai nos ensinar nesse vídeo, e que assim nós possamos edificar a nossa vida em nome de Jesus. Efésios 6, versículo 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, e permanecereis inabaláveis sem retroceder. Meus amados, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele falando com a igreja de Éfeso, referente que a armadura de Deus, ele inicia aqui falando para a igreja, primeiramente, que se fortalecer na força e no poder de Deus. Primeiramente, nós precisamos que nos fortalecer em Deus, em Cristo Jesus. Nos fortalecer na força e no poder de Jesus Cristo. E isso, meus queridos, conseguimos fazer somente que através de oração, através de ler, de estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver aqui que em seguida ele também já fala referente ao que? A revestirem da armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a luta não é contra os homens, né, contra os seres humanos. A luta não é contra, né, o sangue, contra a carne, como diz, né, em outras Bíblias, né, que está interpretando dessa forma. Mas sim, meus queridos, a nossa luta ela é espiritual. A nossa luta não é coisa terrena, mas sim é coisa espiritual. Então, diariamente, nós vamos passar por essas lutas. E é por isso que aqui o apóstolo Paulo ele começa nos ensinando que para revestir na força e no poder de Deus. E é por esse motivo também que ele pede para quê?
para vestir toda a armadura de Deus, para poder resistir firme o dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecer inabalável, sem retroceder e sem recuar. Então aqui, meus queridos, como eu falei para vocês, né, a nossa luta, ela não é contra a carne, contra o sangue. Né? A nossa luta não é contra as pessoas, mas sim a nossa luta é espiritual. Então nós vamos passar por essa luta diariamente, constantemente, todos os dias. Nós vamos ter essa luta, essa batalha espiritual. E é por isso que ele fala aqui para a gente revestir da armadura de Deus, para que a gente resistir o dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecer inabalável. Quer dizer, revestir da armadura de Deus para resistir o dia mau, entendeu? Para quê? Para que a gente possamos o quê? Batalhar dia após dia, e todos os dias que nós tivermos batalhado, que nós temos que permanecer inabaláveis, sem retroceder, sem recuar, que nós permanecer inabaláveis na presença de Deus. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, ele traz aqui como um exemplo, né, a armadura de Deus. Para que a gente possa ter isso como exemplo, a armadura de um soldado, que era o que eles usavam quando eles iam para a guerra, para a batalha, para se proteger dos seus inimigos e assim também conseguir a vitória. Amém, meus queridos? E nós vamos ver aqui também, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a armadura de Deus, aqui ele está fazendo uma comparação com a armadura de um soldado, né? Quando ele vai se preparar para a batalha. E os soldados, eles usam para se proteger dos seus inimigos. Então, meus queridos, como eu falei aqui, essa é a comparação do apóstolo Paulo, junto com a igreja de Éfeso, para que eles pudessem entender o significado de revestir da armadura de Deus. Então aqui ele traz que um exemplo para eles, para que eles pudessem entender isso. E a armadura de Deus, ou melhor dizendo, a armadura, para quem ainda não tem um conhecimento melhor sobre a armadura, a qual os soldados usavam para ir para a batalha, ela é uma vestimenta utilizada para proteção pessoal, originalmente de metal, usada por soldados, guerreiros e cavaleiros, como uma forma de proteção às armas brancas durante uma batalha. Então essa aqui é uma armadura, entendeu, meus queridos? Essa aqui é a arma qual os soldados usavam para ir para a batalha. Ou melhor dizendo, era a proteção a qual eles usavam para ir para a batalha. A armadura ela é dividida em 6 partes. Então a armadura ela contém 6 componentes, que é o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. Então a armadura ela contém esses 6 componentes. Isso aqui que vai completar a armadura, a qual os soldados usavam para ir para a batalha. E eu quero aqui nesse vídeo aqui trazer para você o significado de cada componente desse, mas voltado que para a vida espiritual, voltado para a armadura de Deus, que é a nossa armadura espiritual. Então, cada componente disso aqui eu vou estar trazendo para vocês agora, explicando certinho para que vocês possam entender o que Deus ele quer falar conosco nessa manhã, o que Deus ele quer nos ensinar nesse vídeo de hoje. E o primeiro componente aqui é o cinto, que é trazer em volta da cintura a verdade. Efésios 6:14, parte A.
Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Os soldados, meus irmãos, eles usavam o cinto, a qual tinha, né, a serventia também como o suporte da espada. Então, a primeira defesa, né, ou o primeiro componente da armadura de Deus aqui é o que? É o cinto da verdade, que é ter uma vida reta com Deus e com a sua palavra. E o maior golpe do inimigo é a mentira, pois é isso que a Bíblia vai nos dizer em João 8:44, que o diabo é o pai da mentira. Então, o primeiro componente dessa armadura que nós temos que ter conosco é o cinto da verdade, que é a palavra de Deus, que é ter uma vida reta com Deus. João 8:32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, primeiramente, meus queridos, o primeiro componente dessa armadura, a qual nós temos que revestir todos os dias, é o cinto da verdade. Como eu vou falar aqui também em João 8:44, eu vou até procurar aqui para vocês rapidinho, para que vocês possam entender melhor. João 8:44. A palavra diz assim, ó: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Então nós já vemos aqui, meus queridos, a Bíblia relacionando que falando referente ao diabo, ao inimigo das nossas vidas, das nossas almas, que ele é um assassino, que ele é um homicida, que ele é um mentiroso, só fala a mentira, porque é isso que provém dele. Então, por isso que é importante nós iniciarmos aqui a nossa revestimenta da armadura de Deus com o cinto da verdade, para que assim nós possamos, né, lutar contra o nosso inimigo e sermos vencedores em Cristo Jesus. E aqui, meus queridos, o segundo componente da armadura de Deus é vestir-se da couraça da justiça. Efésios 14, na parte B, vai dizer assim, ó: e vestindo a couraça da justiça. A couraça era feita de metal ou couro. Era colocada sobre o peito e abdômen para proteger o coração e outros órgãos vitais do soldado. Então aqui, irmãos, um dos órgãos principais que o diabo ele ataca é o nosso coração. Porque se ele conseguir atingir o coração, certamente ele nos fará abandonar a Deus e desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, a importância de vestirmos a couraça da justiça, que é a justiça de Deus, onde assim vamos ter o nosso coração protegido das astúcias ciladas do diabo e permanecermos na presença de Deus. Então, como nós vimos aqui, meus queridos, a couraça, né, ela é colocada sobre o peito do soldado, onde ela vai até o abdômen para proteger essa parte contra o ataque do inimigo, né, contra a espada do inimigo. Então aqui ela vai estar aqui, protegendo, como diz aqui, o coração e os outros órgãos vitais do soldado, para não serem atingidos. E trazendo essa couraça para a nossa vida espiritual,
para a armadura de Deus, que é a nossa armadura espiritual. Então essa clássica vai ser o quê? Para proteger o nosso coração. Por quê? Porque esse é o órgão ao qual o inimigo a todo momento vai tentar atingir. Porque, como eu falei aqui, se ele conseguir atingir o nosso coração, com certeza ele vai começar a nos afastar da presença de Deus. Porque quando ele começa a nos atingir o coração, nós vamos começar a desanimar, não ter mais vontade de estar buscando a Deus, estar orando, de estar indo prestar um culto racional a Deus. Entendeu? Então, essa é a necessidade de nós usarmos também o que? A couraça da justiça, que é o que? Que é a justiça de Deus, que é a palavra de Deus, que é viver os mandamentos do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para ficarmos protegidos do mal, para que nosso coração não venha a ser atingido pelas astúcias ciladas do inimigo, do diabo em nossas vidas. Amém, meus queridos? Terceiro componente da armadura de Deus é calçar os pés com o evangelho da paz. Versículo 15. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Os calçados de soldados eram especiais para assim proteger os seus pés dos obstáculos que teriam que passar, ou seja, que os seus inimigos iriam colocar em seus caminhos. Então, ter os pés calçados com a preparação da paz significa estar preparados, dispostos a anunciar o evangelho por todo o lugar, mesmo sendo um território do inimigo. Então, meus queridos, essa aqui é o terceiro componente, o calçado do evangelho da paz. Como eu li aqui, os soldados usavam um calçado especial para que pudesse proteger bem os seus pés diante das armadilhas que os inimigos colocavam em seus caminhos, para que seus pés devem estar bem protegidos, para que se acontecesse dele pisar em alguma das armadilhas, os pés deles não viessem a ser atingidos, que viessem ser bem protegidos pelo sapato, e ele não viesse a ser atingido os seus pés. E é assim na nossa vida espiritual. O calçado do evangelho da paz é nós estamos o quê? Firmados no verdadeiro evangelho de Cristo, para proteger os nossos pés aonde nós pisarmos. Como eu li aqui, porque nós temos que estar o quê? Preparados para pregar o evangelho a todo momento e em qualquer lugar, mesmo sendo no território do inimigo, mesmo sendo em lugares ásperos, lugares do inimigo. Nós temos que estar preparados e com os pés protegidos pelo evangelho da paz para propagar o evangelho de Cristo. Foi assim que ele falou em Marcos, que ele fala que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então, ide por todo mundo, irmão, significa o quê? Pisar em todo o território. Em muitos territórios ali vai estar o quê? Vai estar cercado pelos inimigos. E nós temos que estar preparados com o evangelho da paz, para então fazermos a vontade de Deus e assim estarmos protegidos, para que não sermos atingidos pelo nosso inimigo. Amém, meus queridos? Aqui agora eu vou falar sobre o quarto componente da armadura de Deus, que é embraçar o escudo da fé. Os soldados, eles usavam o escudo para se proteger dos ataques à espada dos seus inimigos. Por isso que o escudo da fé
é de extrema importância na proteção contra o inimigo, porque é através da nossa fé que vamos conseguir vencer o inimigo e permanecer em Cristo Jesus. Porém, o inimigo vai sempre tentar colocar dúvidas em nosso coração para que isso não aconteça. Então, meus queridos, nós vemos aqui o quarto componente é o escudo da fé. Nós sabemos que o escudo ele serve para proteger dos ataques do inimigo, das espadas a qual o inimigo vinha para atacar os soldados. E aqui, meus queridos, na armadura de Deus fala que é sobre o escudo da fé. Por quê? Porque a fé é a nossa proteção contra o inimigo. É a nossa fé que vai nos proteger, que vai nos defender do ataque do inimigo. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque a todo momento, a todo instante, o inimigo ele vai tentar trazer algo para nós, para que assim nós vamos ter dúvida da palavra de Deus, dúvida realmente daquilo que Deus ele tem para nós e que ele não tem para nós. A todo instante o inimigo ele vai tentar fazer com que nós venhamos que enfraquecer na fé. Porque sem fé, como diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Então a fé, meus queridos, é o nosso escudo, é a nossa proteção contra o inimigo. Então nós temos que estar atento com isso. Vamos ter também esse componente na nossa armadura dia após dia. Nós não podemos permitir com que o inimigo venha colocar dúvidas em nosso coração, dúvida em nossa mente, a ponto de nos fazer a desistir de seguir a Deus, de servir a Deus, a nos fazer a desistir em meio à caminhada. Porque nós sabemos, meus irmãos, que Deus ele tem o melhor para cada um de nós. E nós sabemos disso. Mas temos que passar por essas lutas. E é por isso que esse componente aqui é de extrema importância para a nossa vida. Não que os outros não sejam, não é isso. Porque na verdade todos são muito importantes para nossas vidas. Mas esse aqui é de extrema importância. Porque sem a fé nós não conseguimos agradar a Deus. E se nós não conseguimos agradar a Deus, certamente, meus queridos, nós vamos ser o quê? Pessoas derrotadas pelo inimigo da nossa vida, da nossa alma. Então, esse quarto componente aqui é de extrema importância, que nós possamos entender isso e ter sempre esse componente conosco. Quinto componente da armadura de Deus, tomar o capacete da salvação. Versículo 17. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui, meus queridos, versículo 17, parte A. Usai igualmente o capacete da salvação. Meus queridos, então aqui, olhando para a armadura de um soldado, eles usavam ali o capacete para quê? Para proteger a cabeça. Se nós formos ver bem mesmo o capacete de um soldado, nós vamos ver que vai aparecer o quê? Somente essa parte aqui da frente, ó, do soldado, que é os olhos aqui, vai proteger tudo isso aqui, ó. Vai estar os olhos para fora, né, o nariz e a boca. O resto vai estar tudo protegido. Para quê? Para que eles não venham a ser atingidos na cabeça. Sabemos nós que a cabeça é o membro que comanda todo o corpo. Sendo assim, se ela apresentar uma fraqueza, enfraquece todo o corpo. E essa fraqueza aparece principalmente na nossa mente,
no nosso pensamento, onde muitas das vezes nos levamos a questionar a Deus e o que Ele nos ensina. E muitas das vezes também acabamos levando o nosso pensamento, né, a coisas que não agradam a Deus. Então, meus queridos, nós vemos aqui o quê? Que o capacete, como falei aqui, ele vai proteger a cabeça. E para a nossa vida espiritual não é diferente. O capacete da salvação, ele serve para proteger a nossa cabeça, proteger a nossa mente, proteger os nossos pensamentos, para que assim nós possamos estar aqui, com a mente, com os pensamentos ligados somente em Deus, em Cristo Jesus. Porque é a nossa cabeça, a nossa mente, meus queridos, é o nosso cérebro que vai aqui fazer com que todo o nosso corpo funcione. E uma vez a cabeça enfraquecendo, certamente enfraquecerá todo o corpo. E é por isso que muitas das vezes nós caímos em tentação, caímos em pecado, porque nós não estamos protegendo a nossa cabeça devidamente como tem que ser feita. E começamos o quê? Pensar coisas, trazer coisas para o nosso pensamento que não vem de Deus, que não agrada a Deus. Começamos a colocar coisas em nossa mente a qual não provém da palavra de Deus, a qual não provém daquilo que Deus tem nos ensinado, tem nos falado. É por isso que muitas das vezes Deus ele fala conosco e nós temos que questionar a Ele. Muitas das vezes Deus ele permite, meus irmãos, que aconteça algo em nossa vida e nós não entendemos isso. Por quê? Porque nós não estamos protegendo a nossa cabeça e começamos a questionar a Deus do ensinamento que Ele tem para a nossa vida, questionar a Deus daquilo que Ele tem preparado para nós. Então, que nós possamos também aí tomar o capacete da salvação, para estarmos protegidos dos dardos inflamáveis do inimigo, para que ele não venha atingir a nossa cabeça, que é a nossa mente, que é o nosso pensamento, para que assim nós possamos estar voltados somente para Cristo Jesus. Irmãos, o sexto e último componente da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 17, parte B. E tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os soldados, eles usavam a espada para atacar seus inimigos e os vencer. Então, como o próprio versículo diz, precisamos tomar a palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo, que é a nossa espada. E se fizermos isso, com certeza venceremos o nosso inimigo. Então aqui, meus queridos, nesse sexto e último componente, qual completa a armadura de Deus, é o que? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus queridos, a espada, aquela que significa o quê? A palavra de Deus. Então é preciso que nós estarmos firmados na palavra de Deus. É necessário nós conhecermos a palavra de Deus, ter entendimento referente à palavra de Deus e principalmente ser cheio do Espírito Santo, para que assim nós possamos atacar os nossos inimigos, atingir os nossos inimigos e sermos vencedores e vencermos a batalha. Nós vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 4, a Bíblia vai referir o momento a qual Jesus ele é levado até o deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás, para ser tentado pelo diabo.
E nós vamos ver aqui, meus queridos, que Satanás, ele vai usar da palavra de Deus para tentar Jesus. Olha como ele é astúcio. Ele vai usar o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, para tentar Jesus. Porém, meus irmãos, Jesus, ele, como homem, que ele estava sendo tentado como homem, ele tinha o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Então, quando Satanás ele veio tentar Jesus, usando a palavra de Deus, Jesus ele usou da mesma forma para o quê? Para atingir a Satanás, para vencer as tentações de Satanás. Porque Jesus ele também usou o quê? Da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre, meus irmãos, meditando na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Porque isso já acontece muito nos dias de hoje. Esses falsos profetas que têm se levantado em nosso meio, eles usam o quê? Da palavra de Deus para enganar as pessoas. Agora, se nós estivermos firmados na palavra de Deus, se nós estivermos cada dia mais aprendendo da palavra de Deus, nós não vamos cair nas lábias desses falsos profetas. Nós não vamos ser enganados por eles. Então, por isso que é importante nós estarmos aqui também com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E, logicamente, meus irmãos, sempre estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento na presença de Deus. Para que nós possamos, sim, garantir a nossa salvação. Que naquele grande dia nós possamos ter a certeza, a convicção que nós vamos também morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conclusão, meus queridos, vou concluir aqui esse estudo de hoje. Precisamos realmente vestirmos de toda a armadura de Deus, pois se deixar de usar qualquer uma dessas peças, certamente vamos estar abrindo uma brecha para o inimigo nos atingir. Portanto, só vamos conseguir vestir toda a armadura de Deus através da oração, como nos diz no versículo de número 18. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Então, meus queridos, nós vemos aqui a importância de cada componente da armadura de Deus. Cada componente tem a sua importância, tem o seu significado. Mas é preciso nós vestirmos de toda a armadura de Deus. Esses componentes têm que fazer parte também da nossa armadura. Porque se nós deixarmos de usar qualquer um desses componentes, com certeza vai abrir espaço, vai abrir uma brecha para o inimigo ele vir e nos atingir. E se nós, meus irmãos, abrirmos essa brecha, o inimigo ele conseguir nos atingir, nós sabemos que a pancada é grande, é forte. Porque o inimigo ele não está de brincadeira. A todo momento, a todo instante, ele está aí fazendo de tudo para derrubar um servo de Deus.
para derrubar um soldado de Cristo. Então, por isso que nós temos que entender que é importante e é necessário vestirmos toda a armadura de Deus. E vamos conseguir fazer isso, meus queridos, através do quê? Da oração. É a oração que vai nos manter firme na presença de Deus. É a oração que vai nos trazer o entendimento a qual nós temos que estar a todo tempo revestido da armadura de Deus. Como diz aqui no versículo 18, orai no Espírito em toda a circunstância, a todo momento. Não importa se você esteja passando por luta, por prova, não importa se você esteja aí uma vida agora para um momento bom na sua vida, um momento de bênção, um momento em qual o Senhor está trazendo coisas boas, coisas novas para você. Não importa as circunstâncias, mas tem que permanecer e orar no Espírito todo momento. E a Bíblia diz mais ainda, e com toda petição e humilde insistência. Então nós temos que ser o quê? Humildes diante de Deus. Temos sim que insistir naquilo a qual Deus tem nas nossas vidas, mas com humildade diante de Deus. Porque é a palavra que nos diz que nós temos que com toda petição e humilde insistência. E isso é muito importante, meus queridos, porque infelizmente nos dias de hoje nós vemos aí muitas pessoas orando de uma maneira a qual ela quer dar uma ordem para Deus. Que ela começa a orar e fala assim, não, eu determino isso, eu quero aquilo, eu exijo isso, eu exijo aquilo. Quem somos nós para determinar alguma coisa diante de Deus? Quem somos nós para exigir alguma coisa diante de Deus? Quem somos nós para querer alguma coisa diante de Deus? Irmãos, tudo é segundo o querer e a vontade de Deus. Não é segundo o meu e o seu querer. Não é segundo a minha e a tua vontade, não. É segundo o querer e a vontade de Deus. Então nós vamos persistir em oração, como diz a palavra de Deus, e vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então aqui também está falando que a importância de orarmos uns pelos outros, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orar por todos os santos, meus queridos. Essa também é o que? É a nossa obrigação diante de Deus. Então que nós possamos entender realmente, meus queridos, qual é o verdadeiro objetivo, a verdadeira função da armadura de Deus sobre a nossa vida. E assim, dia a dia, procurarmos o que é estar revestido de toda a armadura, lembrando que a nossa luta, que a nossa batalha, ela não é contra a carne nem contra o sangue, ela é espiritual, ela é contra a potestade do mal, contra os dardos infalíveis do inimigo, ela é contra o sistema dominadores mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É contra isso que nós temos que lutar, temos que batalhar todos os dias. E para vencermos e permanecermos inabaláveis na presença de Deus, sem recuar, somente revestindo da armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Então, que você possa realmente ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus, como eu aprendi, que realmente essa palavra, esse ensino venha edificar a tua vida espiritual na presença de Deus. Que tudo isso seja tão somente para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem aí na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Amém e amém.